um assunto novo. Eu vou falar para vocês agora a história do Brasil. A gente vai ver o período que Vargas governou o Brasil. Então, o primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945. Então, Vargas governou por 15 anos o Brasil, sem interrupções. Então, veja só. Primeiro, a gente vai entender aqui como é que se deu o fim da República Velha ou o fim da República do Café com Leite. A gente estudou e deu o início à era Vargas. Veja só, pessoal. A gente estudou lá na primeira unidade, a gente estudou até nas aulas presenciais, a gente viu que Minas Gerais e São Paulo fizeram um acordo para ocupar o quê? A presidência da República. E esse acordo ficou conhecido como política do café com leite. Uma hora estava São Paulo administrando o Brasil, outra hora estava o quê? Minas Gerais. Então, a cada 4 anos, eles faziam o seguinte: o presidente era de São Paulo e o vice era de Minas Gerais. Quando tivesse a eleição, 4 anos depois, eles invertiam, botavam um candidato de Minas Gerais e o vice de São Paulo. Então, esse acordo durou. Esse acordo foi desde a primeira eleição, que foi a primeira eleição civil, que foi com o Prudente de Moraes, em 1894, até 1930, que houve o quê? Que houve esse acordo, essa política. Então, veja só. Então, aconteceu o seguinte: em 1929, houve a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que afetou muito, principalmente os cafeicultores. Por quê? Porque o café, nessa época, minha gente, ele era vendido em dólar. O café ele era vendido em dólar. O café nessa época era vendido em dólar. E veja só, e por causa da crise, muitos produtores de café o quê? Perderam dinheiro, empobreceram. Então, veja só, então, a maior parte da produção de café do Brasil estava concentrada onde? Em São Paulo, principalmente no Oeste Paulista. Então, veja só o que aconteceu aqui. Por causa da crise de 1929, o presidente, na época do Brasil, ele se chamava Washington Luiz. E ele era carioca, só que ele tinha sido apoiado pelos paulistas na eleição de 26, de 1926. Então, veja só o que ocorreu aqui. O presidente, as eleições em 1930, e ele determinou o quê? Ele determinou que o candidato seria de São Paulo e não de Minas Gerais. Só que a vez seria de quem? De Minas Gerais. Então, veja só o que aconteceu aí. Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro não gostou, pessoal, dessa imposição que o Washington Luiz fez para apoiar o candidato do Partido Republicano Paulista, que era o governador de São Paulo, chamado de Júlio Prestes, para ser o candidato. Então, houve uma briga entre o Partido Republicano Mineiro e o Paulista, e nessa briga, eles o quê? Se separaram. Ô, professor, Diga. eu não entendi só uma parte. Quem Uhum. foi que disse que o novo presidente ia ser paulista? O Washington Luiz, que era o presidente da República. Aí ele era paulista ou ele era... Ele era carioca, só que ele era apoiado pelos paulistas. Ele tinha sido eleito pelo Partido Republicano Paulista. Ah, sim, tá certo, obrigada. Uhum. Então, veja só. Então, houve um rompimento. Houve um rompimento aí dos paulistas com os mineiros. Então, o Partido Republicano Paulista rompeu com o Partido Republicano Mineiro. Veja só. Esse rompimento é o rompimento da política do café com leite. Veja só o que aconteceu aqui. Só que
Minas Gerais, ele foi para o grupo de oposição. E Minas Gerais criou uma oposição contra os paulistas. E essa oposição, pessoal, ficou conhecida como Aliança. Professor, tem Matheus, ele está pedindo para você aceitar ele. É porque a internet está bem lenta. Ela está bem lenta, ela está processando. Então, veja só. Veja só aqui, que eu estava no raciocínio. Os mineiros, eles criaram o quê? Uma oposição ferrenha aos paulistas. E essa oposição ficou conhecida como Aliança Liberal. Por que teve esse nome? Porque teve adesão de outros partidos republicanos, dos estados. Porque nessa época os partidos republicanos, eles tinham assim, Partido Republicano Pernambucano, Partido Republicano Paraibano, eles pegavam o quê? Os estados. Então, veja só, o Partido Republicano Gaúcho, comandado por Getúlio Vargas, adere o quê? A Aliança Liberal. O Partido Republicano da Paraíba, do paraibano, no caso João Pessoa, adere a esse grupo. Então, veja só, então eles fazem o quê? Um grupo de oposição forte para derrotar São Paulo nas eleições de 1930. Então, veja só. Em 1930, houve as eleições presidenciais e, veja só, e a chapa estava formada. De um lado estava o Partido Republicano Paulista, ele tinha os seus apoiadores em diversos estados do Brasil. No caso, a candidatura de Júlio Prestes, e do outro lado estava a oposição, a Aliança Liberal, aonde que o candidato a presidente era o ex-governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e o vice era o ex-governador da Paraíba, chamado de João Pessoa. Então, veja só, pessoal. Então, por causa da crise de 29, a Aliança Liberal, que era a oposição, eles fizeram o quê, pessoal? Eles defendiam um incentivo, um conjunto de regras, de normas para a economia, principalmente em relação ao café, por causa da crise de 1929. Veja só, por causa de todo o acontecimento que ocorreu no mundo por causa dessa crise, o tom da eleição foi baseado mais na questão econômica do Brasil. E teve muitos, o quê? Muitos, como é que se diz? Muitos brigas, discussões, tá entendendo? Entre o quê? Entre os partidos, tá entendendo? Vocês sabem que numa disputa eleitoral, vocês sabem que tem agressões, tem brigas, tá entendendo? Então, veja só, agressões verbais. Então, veja só o que aconteceu aqui. Aconteceu o seguinte, houve as eleições e São Paulo, preste atenção, São Paulo venceu as eleições sozinho. Mas, professor, como é que eles venceram? Júlio Prestes derrotou derrotou Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições. Quem venceu as eleições foi Júlio Prestes. Aí vocês perguntam, mas professor, ele não assumiu. A gente vai ver por que ele não assumiu. Ele não assumiu. Então a gente vai ver isso aí. Veja só o que aconteceu. Júlio Prestes vence as eleições, é declarado como o vencedor das eleições, e Getúlio Vargas e João Pessoa aceitaram, no início, a derrota. Aceitaram a derrota. Só que aconteceu o seguinte, pessoal. Aconteceu um imprevisto político que mudou a história do Brasil. Esse imprevisto político. Esse fato mudou a história do Brasil. Como, professor? Veja só o que aconteceu.
3 semanas depois, não chegou nem a ser um mês. João Pessoa, veja só, eu agora vou falar a cidade de João Pessoa, ok? Na época, a capital da Paraíba se chamava Nossa Senhora da Filipéia. Depois ganhou o nome de João Pessoa em homenagem a ele. Então, veja só, as capitais mais próximas do Brasil é João Pessoa e Recife. Dá em torno de 120 quilômetros. É 1h10, eu acho, 1h e 10 minutos de viagem. É mais perto do que daqui para Recife, para vocês terem uma ideia. Então, João Pessoa, ele saiu da Paraíba e foi para Recife. Lá em Recife, veja só, ele estava numa confeitaria com a sua senhora, com a sua esposa, lanchando, tá entendendo? A confeitaria muito famosa que tinha em Recife na época. Ele tinha um inimigo político chamado de Zé Dantas, José Dantas, Zé Dantas, que era mais conhecido. E havia muitas brigas entre eles, brigas locais. E um dia, um ameaçou o outro. Caso se houvesse mais uma discussão, houvesse mais uma briga, um ia matar o outro. Então, veja só, 3 semanas depois da eleição aconteceu o quê? João Pessoa estava na confeitaria com sua esposa e chegou Zé Dantas. Eles discutiram lá. Zé Dantas fez o quê, pessoal? Puxou a arma e descarregou em cima de João Pessoa. João Pessoa morreu na hora. 6 tiros, minha gente. Descarregou mesmo o 38. Descarregou, morreu. Veja só. Esse fato mudou a história do nosso país. Por quê? Getúlio Vargas já tinha aceitado a derrota. Só que é o seguinte, Getúlio Vargas pegou a morte de João Pessoa e fez um palanque político para chegar ao poder. A partir da morte de João Pessoa, Getúlio Vargas não aceitou mais a derrota. Pegou o corpo dele, eu digo corpo assim, na forma simbólica, ok, pessoal? E fez o quê? Um discurso político. Disse, olha, o assassinato de João Pessoa foi causada pelos coronéis de São Paulo, pela elite paulista de São Paulo, que eram os coronéis, que venceram as eleições. E eles roubaram as eleições, eles fraudaram, mataram o meu vice. Então, veja só, Getúlio Vargas começou a fazer esse discurso. Esse discurso, pessoal, rapidamente espalhou pelo Brasil. Nessa época, no Brasil, só tinha cadeias de quê? De rádio. Só tinha um rádio nessa época no Brasil. Então, esse discurso passou ao quê? Getúlio Vargas, olha, para vocês terem uma ideia, ele passou um mês rodando no Brasil, andando no Brasil, fazendo esse discurso, entregando panfletos sobre o assassinato de João Pessoa. E veja só, ele pegou esse momento do assassinato de João Pessoa e se transformou, pessoal, algo político que ele tomou o poder, para ter uma justificativa para tomar o poder. Então, veja só. Então, Getúlio Vargas foi ganhando adeptos na história dele, na conversa dele. O povo começou a apoiar ele. Começou a apoiar, começou a fazer protesto, começou a fazer rebelião, protestos, rebeliões no Brasil, em diversas cidades do Brasil, e veja só. Isso ocorreu em julho. Passou agosto, setembro e outubro. 3 meses depois, no final de outubro, lá para o dia 23, 24, Getúlio Vargas depõe o Washington Luiz da presidência da República. O Exército, parte do Exército passa a apoiar, pessoal, as ideias de Getúlio Vargas, esse discurso que eu falei aqui a vocês. E veja só, no dia 23 para o dia 24 de outubro de 1930, o Washington Luiz é arrancado do poder. Ele é retirado do poder. E alguns historiadores dizem, pessoal, eu não sei se isso é verdade, tá entendendo? Alguns dizem que é, outros dizem que não é. Diz que Getúlio Vargas pegou
pelo colarinho, aqui, ó, pelo colarinho, o Washington Luiz, e tirou ele da presidência da República, dando pontapés nele, dando bicude nele, como a gente diz popularmente, dando bicude. Pegando aqui pelo colarinho e chutando ele. E tirando ele do poder. A junta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a junta militar, a gente chama, das Forças Armadas, a junta das Forças Armadas, governar do dia 24 até o dia 2. No dia 3 de novembro, quase 10 dias depois, Getúlio Vargas o quê? Assume como presidente da República. No dia 3 de novembro, Getúlio Vargas assumindo, pessoal, nós chamamos isso aí o governo provisório. Porque Vargas só ia governar o quê? Provisoriamente, porque ia ter o quê? Novas eleições. Ok, pessoal? Ia ter novas eleições. Então, seria o quê? Ter uma nova eleição. Aí vocês perguntam, e Júlio Prestes, professor, que foi eleito, assumiu? Não. Venceu as eleições, mas não assumiu a presidência da República. Ele não foi nem diplomado, ele não foi. Ele não foi nem diplomado. Ele não assumiu a presidência da República. Ele não foi diplomado, minha gente. Para vocês terem uma ideia. Ele não foi diplomado. Ele perdeu. Ele não assumiu, perdeu as eleições. Para vocês terem uma ideia. Ganhou as eleições, mas não assumiu. Getúlio Vargas assume e instaura o governo provisório. Veja só. A era Vargas, esse primeiro governo, a gente vai dividir. Governo provisório, de 1930 a 1934. O governo constitucional, ou constitucionalista, de 1934 a 1937. E a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, esse é o primeiro governo Vargas. Depois tem a parte de 1951 até 54, que Vargas se candidata a presidente da República e é eleito. A gente chama a fase o quê? Democrática de Vargas. Ok? Mas a gente vai ver essas primeiras aqui. Então, veja só, pessoal. Vargas, ele assume com o governo provisório e veja só o que Vargas faz. A primeira medida que Vargas faz, pessoal, a primeira medida é colocar interventores. Ô, professor, o que são interventores? Veja só, em cidades, em governos que tiveram eleições e foram eleitos, tá entendendo, para aquele pleito, foram eleitos, eles não assumiram, pessoal. Eles não assumiram os cargos que eles conseguiram. Eles não assumiram. E veja só, não assumiram e outra. Eles foram substituídos por interventores. Então, os interventores, pessoal, eles assumiram esse cargo. Eles assumiram esse cargo. Assumiram esse cargo. E quem eram os interventores? Os interventores eram amigos de Vargas, pessoas que Vargas o quê? Confiavam. Então, Vargas colocou o quê? Os seus amigos para ser governadores e prefeitos de cidades importantes. Para ter o quê? Para ter o controle. Esses interventores. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Quem eram, o que são os interventores? Então, foi nomeados por Vargas. Eram amigos dele. Ok? Tanto no governo dos estados, como nas principais prefeituras do Brasil. Veja só. Só que essa política que Vargas fez da intervenção despertou uma reação feroz de São Paulo. Veja só. Além deles não terem assumido a presidência da República, a elite paulista e boa parte do povo paulista ficaram descontentes com essa política de intervenção. Então, a elite paulista que comandava o Brasil desde o início da República até agora, da proclamação da República, eles ficaram à margem do poder.
Eles ficaram escanteados do poder. Então, agora vocês não vão ter mais ex. Então, essa elite paulista, ela se enfureceu com essa atitude e veja só. E passaram a fazer protestos contra Vargas. Primeiro deles são o quê? Ter novas eleições para presidente da República, para tirar Vargas do poder, através do voto. Segundo, eles diziam que São Paulo era um estado autônomo, porque vocês sabem que os estados eles são autônomos. Até hoje, eles são autônomos. Formam o quê? Formam uma federação, que é o Brasil. Então, eles lutavam também o quê? Era essa autonomia estadual. Tem que dizer, olha, foi eleito um caralho para ser governador, então ele tem que assumir. Não vai colocar um interventor aqui, não. Um amigo teu, não. Ele foi eleito pelo povo. Então, veja só. Então, essa elite paulista começou a fazer. Aí Vargas, para espiziar em cima dos paulistas, faz o quê? Pega um interventor que ele não é paulista. Ele pega um interventor que não é paulista. Aí sim que os paulistas, a elite paulista ficou o quê, pessoal? Com mais raiva ainda. E a elite paulista também pediu o quê? Uma elaboração de uma nova o quê? De uma nova Constituição. Pedir a elaboração de uma nova Constituição para substituir o quê? A Constituição de 1891. E veja só como é que aconteceu isso. Olha, no dia 9 de julho, aconteceu o seguinte. O governo de Vargas, pessoal, ele teve uma reação forte contra os paulistas e eles mataram 4 estudantes. Eles mataram 4 estudantes. Esses 4 estudantes, eles foram mortos porque eles protestavam. Eu só esqueci o nome deles aqui, pessoal. Então, eram 4 estudantes, eles foram mortos e a elite paulista se organizou com boa parte do povo paulista e no dia 9 de julho começou o quê? Começou uma reação militar entre o Exército Brasileiro, comandado por Getúlio Vargas, e entre o quê? As forças paulistas, que aderiu também, pessoal, à parte do Exército que estava em São Paulo, policiais, pessoas civis, então aderiram. Então houve o quê? Houve uma batalha. Essa batalha durou mais ou menos 2 meses, durou essa batalha mais ou menos 2 meses, aonde São Paulo perdeu, morreu 100 e poucas pessoas, São Paulo se rendeu, e Getúlio Vargas fez o seguinte, pessoal, para não ter mais revoltas, mais complicações, fez o seguinte. Essa revolução, pessoal, é conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. No dia 9 de julho, pessoal, por exemplo, em São Paulo é feriado. Então, a semana que vem, por exemplo, quinta-feira da semana que vem é feriado em São Paulo. Que eles comemoram essa data aí. Veja só. Para Vargas não ter mais problemas com os paulistas, mesmo ele ter ganho essa batalha, ele fez o seguinte. Quais eram as reivindicações dos paulistas? Era ter eleições, mas a primeira delas era ter uma Constituição. Aí Vargas disse, vou fazer uma Constituição. Convocou deputados e senadores para fazer o quê? A Assembleia Nacional Constituinte. Para fazer o quê? Uma nova Constituição. Segundo, o interventor, ele não nomeou, pessoal, aquele que não era de São Paulo, tirou esse nome e colocou um que era paulista, como interventor de São Paulo. Então, isso apaziguou o quê? Os ânimos entre a elite paulista contra quem? Contra Vargas. Ok, pessoal? Apaziguou. Ok? Então, veja só. Ô, professor, quer dizer que nessa revolução
constitucionalista de 1932 quer dizer que os paulistas foram derrotados, mas os dois objetivos que eles queriam, eles conseguiram, professor. Conseguiram. Mesmo sendo derrotados, mas conseguiram os objetivos que eles queriam. Que era o quê? Uma assembleia para fazer uma nova Constituição, para ter eleições no Brasil e uma nomeação de um paulista para ser o interventor do estado de quê? Do estado de São Paulo. Alguma dúvida, pessoal, nessa primeira parte aí? Alguma pergunta? Para a gente ir para o governo constitucionalista? Alguma pergunta? Ô, professor, o senhor poderia, por favor, repetir as divisões de governo de Vargas? Eu só anotei o governo provisório. A outra que a gente vai estudar agora vai ser a constitucionalista, que é de 34 a 37. Aí, de 1937 a 1945, vai ser o Estado Novo. O Estado Novo é a ditadura de Vargas. Nessa primeira fase do governo dele, nos 15 anos que não houve interrupção. Aí, em 1950, Vargas se candidata a presidente da República, vence as eleições e ele governa por 3 anos e meio como presidente eleito do Brasil, que nós chamamos de fase democrática, que nós vamos estudar isso a semana que vem, né? Ok? Na primeira fase democrática. Mais alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta? Veja só. Nesse governo constitucionalista, por que ele tem esse nome, professor? Governo constitucionalista. Ele tem esse nome por causa do quê? Da construção da nova Constituição. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, um ano depois ela foi formada, e eles o quê? Eles fizeram a Constituição de 1934, que é a terceira da nossa história e a segunda dentro da República. Então, veja só, pessoal. Então, essa Constituição, ela foi o quê, pessoal? Foi feita. E veja só, e nessa Constituição, pessoal, que é onde vai ter o quê? A mulher vai ter direito ao voto. No livro de vocês, na página 302, pessoal, tem o quê? Tem uma mulher votando nas eleições de 1933. Se vocês olharem. Teve mulheres que foram eleitas como deputadas, foram eleitas deputadas estaduais, deputadas federais, prefeitas de cidade, vereadoras. Então, as mulheres aqui, pessoal, passaram o quê? A votar e serem votadas. Ok? Então, é aqui que as mulheres vão ter isso. Nessa Constituição também, as pessoas vão ter a questão das leis trabalhistas, a questão dos direitos trabalhistas que os trabalhadores vão ter, 8 horas diárias por dia, férias, aposentadoria e outros benefícios que os trabalhadores têm. Então, essa Constituição estabeleceu também o salário mínimo. O salário mínimo da época de Vargas era diferente do de hoje, tá entendendo, minha gente? Se a gente for botar no dinheiro de hoje, o salário mínimo de Vargas, pessoal, era 5 vezes mais do que é o salário mínimo atual de hoje. Se a gente for botar os valores daquela época. Para vocês terem uma noção. A educação pública vai ser Vargas que, nessa Constituição, ele constitui a educação pública, a saúde pública também. Porque antes o Estado não tinha obrigação, viu, minha gente? O Estado não tinha obrigação. A partir com Getúlio Vargas, pessoal, ele vai ter o quê? Vai ter essa obrigação. Getúlio Vargas vai botar isso como obrigação do Estado. Obrigação do Estado a ter o quê? A ter esses serviços para oferecer ao quê? Ao povo. Então, essa Constituição, ela vai permitir diversas coisas para o Brasil. Então, o Ministério da Educação, da Saúde, eles são inventados, do trabalho são inventados aqui. Então, veja só, pessoal. Então, a fase de 34 a 37
ela vai ser, o governo constitucionalista vai ser isso. Por exemplo, nas eleições de 1934, ela não foi eleição direta, ela foi uma eleição indireta. Quer dizer o quê, professor? Quem votou para os presidentes da República não foi o povo, e sim os deputados e senadores que votaram naquela época. Votaram e elegeram Vargas para um mandato de mais 4 anos, ok? De 34 a 38. Para mais 4 anos. E a de 38, Vargas prometeu que ia ser eleições diretas, que o povo ia eleger o próximo presidente da República. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre o governo constitucionalista de 1934 a 37, minha gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta, minha gente? Olha, eu queria finalizar com vocês com 2 grupos que surgiram dentro da era Vargas, principalmente entre o governo provisório e o governo constitucionalista. Veja só. As ideias de Hitler e Mussolini, de Lenin, na União Soviética, de Stalin, elas não só ficaram na Europa, elas se espalharam pelo mundo todo. Espalharam pelo mundo todo. Então, no mundo todo, minha gente, eles o quê? Eles espalharam essas ideias. Até hoje, essas ideias estão aí, circulando no mundo. Então, veja só. Essas ideias chegaram no Brasil, no final da década de 20 para o início da década de 30. Então, veja só. Então, na década de 30, pessoal, setores da sociedade brasileira queriam se mobilizar para o quê? Para superar a crise econômica que o Brasil estava passando devido à crise de 1929. Então, veja só o que ocorreu. Foi criado 2 grupos. O primeiro grupo era chamado de Ação Integralista Brasileira, chamado de A e B. Então, os integralistas. Então, os integralistas, eles eram o quê? Eles eram nacionalistas, avaliavam a democracia como um regime incapaz de tirar o Brasil da crise, e eles eram adeptos às ideias dos regimes totalitários. Eles eram adeptos às ideias de Mussolini e de Hitler. E eles eram contra o quê? Contra o comunismo. Já, pessoal, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, era ao contrário do integralista. Eles queriam o quê? Barrar o avanço do nazismo no mundo. Então, eles propunham o quê? A nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária, um governo popular para os brasileiros. Eles era dirigida pelo Partido Comunista, a ANL, por isso que eles vão ser chamados de comunistas. Contra a participação, eles contavam com a participação, além deles, dos comunistas, havia os anarquistas, liberais e socialistas. Nesse meio aí. Então, veja só, então, esses 2 grupos, eles eram os 2 polos diferentes, e eles arranjaram muitas encrencas no governo de Vargas, muitos embates. Não só o embate, o quê, pessoal? Ideológico, o embate o quê? O embate na conversa, mas também físico também. Então, veja só. Em 1935, em novembro de 1935, a ANL organizou, pessoal, uma revolta com o objetivo de instaurar um governo revolucionário e popular. Mas essa revolta não deu certo.
porque teve problemas, teve falhas no planejamento e na execução desse plano. Ele ficou conhecido, pessoal, como Levante Comunista, de 1935. O Levante Comunista de 1935. Que foi o seguinte, esse levante, ele ocorreu nos quartéis das cidades do Exército, das cidades de Recife, Natal e Rio de Janeiro. E teve 4 a 5 dias esse levante. Veja só, por causa desse levante, esse levante ele foi duramente reprimido. Esse levante foi duramente reprimido. Olha, pessoal, quem está assistindo a aula, a maioria das pessoas já colocou o nome. Quem falta colocar, coloca o nome de presença. Então, veja só para eu finalizar aqui. Então, foram longamente reprimidos. Os revoltosos, parte deles eram militares, foram expulsos do Exército Brasileiro. O líder dessa revolta, pessoal, era até um capitão do Exército Brasileiro, chamado Luiz Carlos, capitão não, tenente, perdão, tenente do Exército Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Eles foram expulsos. E veja só, esse levante serviu de pretexto para Vargas decretar o estado de sítio. O que é o estado de sítio, professor? É censurar os meios de comunicação e prender todos os envolvidos, pessoal, na revolta e garantir certas garantias e cessar essas garantias, dependendo. Então, isso é o estado de sítio, ok? Veja só, pessoal. Olha,